Olá a todos! No vídeo de hoje vamos falar sobre usuários do SAP Business One. A minha ideia aqui é ser o mais breve possível e explicar de forma fácil aqui como que funciona o cadastramento de usuários no SAP. Talvez aí em outros vídeos a gente possa explorar mais sobre esse assunto. Para iniciar, vamos contextualizar aqui algumas questões para vocês. Então, tudo começa aqui com o cadastro de usuário. Esse cadastro de usuário, ele tem uma licença do SAP vinculada e, posteriormente, ela tem permissões. A licença, ela, por si só, já determina alguns acessos no SAP. E mesmo que a licença permita alguns acessos, você pode restringir alguns acessos. Então, isso sobre cadastro de usuário. Posteriormente, você tem o cadastro de colaborador, que é um complementar aqui ao cadastro de usuário, que tem mais informações, você pode estar complementando esse cadastro. E aqui, um último nível, é um cadastro de vendedor e colaborador que são vinculados nos documentos. Então, esses são os níveis de cadastro, né? Cadastro de usuário, colaborador e vendedor-comprador. Então, vamos para a prática. Primeiro, nas versões mais atuais, aí você tem esse ícone, que é as minhas configurações pessoais, que ele já abre aqui o cadastro de usuários. Então, aqui, você clicando, ele já abre no usuário que está logado. Se você quiser acessar essa tela aqui pelo menu, administração, definições gerais, usuários. Vamos cadastrar aqui um novo usuário. Então, eu vou colocar aqui Richard Ariaclin, richard.ariaclin. Então, esse é o código do usuário que ele vai precisar para acessar o sistema. E aqui é o nome dele. Eu vou comentar só os principais campos, pessoal. Então, aqui você já pode definir se esse usuário ele é um super usuário ou não. E qual o reflexo desse super usuário? Então, quando você vem aqui em administração, inicialização dos sistemas e autorizações gerais, cada usuário você precisa determinar aqui as suas autorizações. Por exemplo, esse Bruno, ele tem acesso na parte de vendas? Ele tem acesso total, mas eu quero restringir ele aqui, por exemplo, em nota fiscal de saída. Então, eu posso dar sem autorização. Uma vez que você marca esse usuário como super usuário, ele fica tudo autorização total aqui. Deixa eu pegar o manager, por exemplo. Você nem consegue mexer. Então, um super usuário, ele deixa autorização total para todas as permissões. Então, vamos por esse usuário Richard Green, ele é o super usuário. Aqui eu já posso colocar um e-mail, richardgreen@sixconsult.com.br, por exemplo. Aqui o telefone. E aqui você já pode atribuir a filial que ele trabalha, né? Então, você tem mais filiais, você já pode vincular aqui em qual filial que ele vai estar atuando, ou simplesmente selecionar todas, né? Eu vou deixar apenas um aqui para esse usuário. Você já pode deixar essa opção marcada aqui, se futuramente criar uma nova empresa, já atribuir ele automaticamente. Você pode vincular ele a um grupo de usuários que tem algumas autorizações lá pré-fixadas. Você já pode definir aqui uma senha para ele. E pode adicionar. Então, agora eu já tenho aqui o usuário Richard Ariaclin como super usuário. Esse usuário, mesmo sendo super usuário, a gente vai agora no nível aqui da licença. Então, aqui em administração, licenças, você tem todos os usuários e você precisa aqui vincular uma licença disponível para ele. Então, por exemplo, eu quero tirar aqui uma licença desse usuário, tal, por exemplo, do manager,
e passar para o Richard. Mas aqui para o Richard eu vou deixar uma logística, por exemplo. Então esse usuário Richard ele vai ter acesso às funcionalidades que a licença logística permite a ele. Nós temos aqui um arquivo que a SAP disponibiliza para nós com os acessos, com as permissões de cada licença. Então, por exemplo, a Professional, ela é full para todos os módulos e todas as telas. A CRM, ela é full em algumas questões e tem visualização e parcial em outras questões. A logística, ela tem algumas funcionalidades. Então, a partir desse arquivo, a gente já consegue saber o que cada licença deixa acessar. Então, por exemplo, esse usuário Richard, eu vinculei uma logística, ele não vai ter acesso aqui a gerenciamento de alertas, né? Ele só vai ter o que é full e o que é visualização. Então, a pedido de venda é full, mas cotação de venda, ela é apenas visualização. Então, eu deixei uma licença logística para ele. Então, aqui vinculei já a licença, dei um OK, já tenho o cadastro de usuários com uma licença definida para ele. Eu coloquei uma senha padrão aqui nos 3 pontinhos e deixei essa flag marcado. Ou seja, quando esse usuário fizer o primeiro login, ele vai pedir para modificar a senha. Você pode ter essa opção. Eu vou deixar desmarcado para ele seguir com a senha que eu defini. Então, nesse caso, como ele é um super usuário, ele tem as permissões conforme a licença que está atribuída, né? Então, esse daqui é o cadastro de usuário, pessoal. Então, relembrando, super usuário, sim ou não. Se ele não for um super usuário, então vocês têm que vir aqui em autorizações e definir as autorizações para ele. Então, o que ele vai ter acesso? Vai ter acesso aqui na parte de estoque, por exemplo. Vai ter acesso aqui na parte de produção. Então, você pode vir aqui e dar algumas autorizações para ele. Em outro vídeo, eu explico mais aqui essas autorizações. O objetivo hoje é ser breve aqui no cadastro. Eu vou deixar ele aqui como super... Deixa eu só abrir aqui de volta. Deixar ele aqui como super usuário. Então tá. Além disso, eu posso cadastrar então ele como colaborador para vincular mais configurações. Então aqui em recursos humanos, cadastro de colaborador, vou cadastrar ele aqui. Então, Richard Ariaclin. Qual que é o título do cargo? Gerente de projetos. Aí você pode cadastrar aqui as posições, tudo isso daqui, se você não tem a listinha, clicando em novo, você já pode cadastrar ou renomear aqui uma determinada função. Então, eu vou colocar aqui qual que é a posição, consultoria. Ou até mesmo gerente aqui, gerente. A posição dele é gerente, já tem aqui, uma gerência. Então, ele é gerência. Qual que é o departamento? Consultoria do SAP Business One. Qual que é a filial? Então, eu vou deixar aqui a mesma filial lá do usuário. Quem que é o supervisor dele? Então, eu poderia vincular algum supervisor. E agora aqui, qual é a conta de usuário? Então, eu vou vincular aqui o Richard.Ariaclin, que é o usuário que eu havia cadastrado para ele. E posso cadastrar também um vendedor, né? Aqui, se você clicar em novo, ele já vai abrir esse cadastro que é o de vendedor-comprador. A gente já fala sobre ele. Posso vincular um centro de custo. Então se eu tenho algum centro de custo aqui definido, eu já posso estar vinculando para ele. E aqui tem algumas observações a mais, né? Qual que é o telefone do escritório, o ramal, o celular, o e-mail. Aqui você tem o endereço comercial dele, né? De repente, aonde ele trabalha, né? Em qual endereço que ele trabalha, qual que é o endereço residencial dele. Aí você tem, né, inúmeras abas aqui, tudo para configurar aí no detalhe esse determinado colaborador. Eu vou adicionar. Então, agora eu já tenho
esse determinado colaborador cadastrado e vinculado com o usuário. Então, eu já passei por essas duas etapas, cadastro de usuário e cadastro de colaborador. Por último, pessoal, a gente pode cadastrar aqui, então, um vendedor. Então, eu vou cadastrar aqui ele como Richard Ariacklin e vou vincular aqui o colaborador, Ariacklin. Primeiro eu tenho que atualizar, pessoal, depois colocar o colaborador, que ele não entende se não atualizar. Então, agora eu já vinculei as três opções. Então, eu tenho o usuário cadastrado, eu tenho o colaborador e agora tenho o vendedor comprador. Por que toda essa amarração? Isso daqui ele vai ajudar vocês quando estiverem fazendo um documento. Por exemplo, aqui, estou fazendo aqui em vendas um pedido de venda. O sistema já vai trazer preenchido aqui para vocês quem é o vendedor colaborador. Isso vai facilitar aí nos relatórios posteriores, né, de relatório de venda, relatórios de compras. Então, aqui vendedor, porque eu estou em um pedido de venda, e se fosse em compras, um pedido de compra, ele já vai trazer o comprador vinculado. Vamos fazer um teste aí com esse usuário que eu acabei de configurar. Desculpa. Então, aqui eu acabei de acessar aqui com o Richard Ariacklin. Se eu for aqui em módulos, compras, pedido de compra, vou colocar aqui um fornecedor qualquer. Veja que ele já preencheu aqui o comprador e o titular do documento. Então, com isso daqui, lá posteriormente, eu posso tirar aí alguns relatórios, né? Os quais dos pedidos de compra que eu fiz, quanta compra eu fiz no mês, tem análise de compras, análise de vendas, tudo isso ele nos beneficia dessa forma. Então é isso, pessoal, cadastro de usuários básico. Então sempre lembrar que existe o cadastro de usuário, que você vincula uma licença. Essa licença ela já tem algumas restrições, que você também pode configurar as permissões de usuário. Existe um cadastro de colaborador, que é um complemento aqui do usuário, e existe um cadastro do vendedor comprador, que é aí para a parte de vendas e compras, para sair nas análises de compras, análises de vendas e ajudar em relatórios aí posteriores. Obrigado.